Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa, e hoje a gente vai estar tratando sobre o assunto de suporte e resistência e algumas aplicações dele na nossa análise de contexto. O suporte e resistência nesse treinamento é sem dúvidas um dos pontos chaves que a gente vai estar tratando na análise técnica, visto que a gente utiliza esse meio para a gente estar trabalhando com operações de compra e de venda no mercado, e ele vai nos apresentar uma maior eficiência nos resultados financeiros aplicando esse tipo de operação. Aí vocês devem estar perguntando, afinal de contas, o que é um suporte? O suporte ele nada mais é o local onde os investidores tendem a segurar o preço para que ele não continue descendo. Mostrando aqui um exemplo para vocês. Essa daqui é a variação do dia 11, o mercado não fechou ainda. Por exemplo, o que vem a ser um suporte? O suporte ele é a zona de preço onde não há rompimento, como se fosse uma linha. Que nem aqui. Aqui a gente tem uma zona de suporte. Por exemplo, o preço está nessa região de cima. Por exemplo, ele está nessa região aqui de cima. Vocês podem observar nessa linha que o preço ele veio várias vezes. Ó, ele veio lá de baixo. Ele veio lá de baixo, buscou essa região aqui de cima e depois ele tendeu a descer, não rompendo esse nível aqui da linha. Ele não conseguiu fazer esse rompimento. Aí ele foi para cima de novo e tentou romper, não conseguiu fazer o rompimento. Aí aqui ele fez os testes aqui de novo nessa região e subiu. Então ele não conseguiu romper essa linha. Aqui novamente, se a gente for analisar, o preço desceu, buscou a linha aqui de novo. Teve um falso rompimento aqui para baixo. Ele teve um falso rompimento aqui para baixo, nessa região aqui. Ele teve um falso rompimento nessa região aqui. E depois ele logo buscou a alta. Aí ele buscou a alta e ele teve uma queda de novo. Tendo essa queda, ele buscou essa mesma região e não conseguiu fazer o rompimento. Se a gente já tem todas essas confirmações de região onde o preço não conseguiu fazer o rompimento dessa linha, que seria uma linha de suporte, a gente tende a riscar essa linha. E toda vez que o preço tocar nela, a gente faz uma operação de compra. Porque é uma zona onde que os investidores que estão querendo fazer o preço descer não estão conseguindo fazer o preço cair mais do que isso. Então aqui seria, digamos assim, que a zona onde que o preço ele é mais barato. Então normalmente a gente sempre compra em regiões onde o preço é mais barato e vende em regiões onde o preço vai buscar valores mais altos, né? Então a gente sempre vende em alta e compra em baixa, porque a gente sempre visa o lucro. Visando o lucro a gente vai comprar no menor preço e vender pelo maior preço. E aqui ó, a gente pode observar que o preço buscou novamente uma máxima e desceu, nem chegou a tocar a linha aqui e já retornou de novo. Então toda vez que o movimento vier, deixa eu zerar aqui, toda vez que a gente tiver, por exemplo, aqui ó, a gente já viu que ele teria uma zona de suporte. Com 2 pontos já bem traçados aqui, a gente já teria uma região de suporte. Então aqui a gente conseguiria fazer uma compra, um pouquinho descolado do suporte, e a gente teria toda essa variação aqui no preço de ganho, e nessa região aqui a gente teria outro ponto de compra aqui, tendo toda essa variação no preço de ganho. Aí, por exemplo, toda vez que o preço busca tentar uma reversão, a gente faz a proteção do preço. Aí, no caso, mais para frente a gente vai estar tratando sobre você proteger seu capital, né? E não é sempre que a gente deve comprar em todo o suporte. A gente sempre tem que analisar o contexto, esperar o preço testar. Por exemplo, aqui o preço ele veio e ele testou. Deixa eu zerar aqui de novo. O preço ele veio e testou essa região aqui, ó. Ele veio e testou aqui. Ele teve um rompimento. Então, quando ele for para retornar, a gente efetua a operação de compra. No caso, a gente compraria e o preço buscou uma alta.
Aqui é a mesma coisa, ó, o preço ele veio, desceu, tocou a linha. No que ele toca essa linha aqui, no caso é o nosso teste. Então a gente efetua a nossa compra no próximo candle descolado, no caso nesse candle aqui, ó, nesse candle verde. A gente efetua a nossa compra e busca a nossa saída. Sempre quando a gente compra em um suporte, para a operação mais longa, a gente busca dar a nossa saída próxima a uma resistência, que é o que eu vou estar explicando agora, o que é a resistência. Por exemplo aqui, mais um exemplo para o suporte. Se a gente analisar o contexto passado, a gente consegue ver que realmente essa linha, a gente já tinha ela como referência lá atrás. Olha aqui, ó, como que funciona. Eu vou traçar uma linha aqui, ó, que a gente já tinha ela como referência de um suporte lá atrás. Olha aqui, ó, quantas vezes que o preço veio para buscar ela e voltou. Veio, buscou ela aqui e voltou. Veio aqui, ó, trabalhou até que teve o rompimento. Por exemplo, aqui a gente pode ver que o preço ele veio tendo uma queda, buscou essa linha. Aí a gente espera o teste e efetua a compra quando ele está passando na parte de cima da linha. Ó, a gente está comprando no suporte. Ele subiu, o preço desceu de novo, a gente compra. Comprou, subiu. Ele veio aqui, ó, testou, a gente não efetuou a operação de compra, porque ele não voltou testando para cima. A gente pode analisar que ele fez a mesma coisa aqui, ó. O preço veio, ó, testou aqui. Essa linha, na verdade, já era para estar traçada desde lá de trás, como aqui é um topo, né? Então a gente sempre traça a linha em um topo. Sempre coloca essas linhas em topos e fundos, né? E aqui, no caso, ele fez os vários testes que a gente já analisou, ó. A gente teria condição de ganhar em vários níveis de preço. Explicando sobre a resistência, ao contrário do suporte, a resistência é o local onde os investidores tendem a segurar o preço, para que ele não continue subindo. Quando o preço sempre está buscando uma resistência, na visão dos investidores, isso quer dizer que o preço do ativo está caro, de modo que o preço das operações de compra começa a diminuir, fazendo com que as operações de venda comecem a prevalecer em cima das de compra. Ou seja, nas resistências a gente deve vender. Como nas resistências a gente deve vender, é dessa forma que a gente vai tá riscando o gráfico. Por exemplo aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha aqui. Resistência, pontos onde tem resistências são onde o preço veio trabalhando de baixo para cima. Por exemplo aqui, ó, são variações onde o preço vem buscando de baixo para cima. Os pontos lá mais no topo, ó. Por exemplo, ele foi lá, tocou e voltou. Ele foi lá, buscou de novo, teve um falso rompimento e voltou para dentro. Voltando para dentro, a gente faz a operação de venda. Ele veio buscar de novo aqui embaixo. Buscando aqui embaixo, ele buscou o topo de novo. Buscando o topo, a gente efetua mais uma operação de venda. E o preço desceu. E a gente continua ganhando, que a gente sempre, quando vende, a gente ganha na operação quando o preço tende a descer. Por exemplo, aqui, ó, o preço veio de novo aqui, ó, buscou e desceu. Então, como o preço está tocando várias vezes esse ponto em azul é uma região onde que a gente vai ter que vender. Porque a gente está vendo aqui, ó, que os investidores estão segurando o preço para ele poder descer. Até que ele tenha um rompimento. Quando ele tem um rompimento de uma resistência, toda vez que uma resistência ela é rompida, por exemplo aqui, ó, ele veio, trabalhou até aqui em cima. Por exemplo, ele veio, trabalhou até aqui em cima, desceu. Aqui a gente esperou ele subir, ele teve um rompimento e continua esse rompimento. O que a gente faz? Ao invés de fazer uma venda aqui, a gente faz uma compra, a gente efetua uma operação de compra acima do rompimento. Então aqui a gente conseguiria buscar operações curtas de ganho, né? Aqui também seria a mesma coisa. Por exemplo, aqui ele veio para fazer o teste da resistência. Ele teve um rompimento. Nesse rompimento a gente pode fazer uma operação de compra acima dele, acima no caso da resistência. Só que quando são compras assim, são compras curtas. E quando são vendas mais longas. E normalmente a gente sempre tenta buscar um outro suporte.
Por exemplo, fazendo a junção de suporte e resistência. Como que a gente pode traçar aqui? Como aqui a gente tem um suporte porque o preço está aqui em cima, a gente vai colocar esse outro suporte aqui que a gente tinha visto. Quando o preço está aqui no meio, essa região aqui de baixo é considerada um suporte e essa região de cima é considerada uma resistência. O que a gente poderia estar fazendo aqui, por exemplo? Toda vez que o preço buscasse o fundo, a gente compra. E onde que é a nossa saída? A nossa saída é na próxima resistência. Então a gente sairia aqui, efetuando uma outra operação invertida de venda. Então a gente compraria aqui, sairia aqui em cima, e venderia aqui em cima, logo em seguida saindo dessa compra, saindo aqui embaixo. Aí aqui embaixo a gente compraria novamente, para poder fechar essa operação aqui em cima, e aqui em cima venderia novamente para fechar essa operação lá embaixo. Aí chegou aqui embaixo também, como ele não tocou, a gente poderia analisar o contexto, como ele não teve rompimento, ele tende a voltar o preço pelo menos 50%, de acordo com a teoria de Dow, que vai ser uma teoria que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente também. Aí o preço subiu aqui novamente, a gente realiza mais uma venda. E sempre buscando o fundo. No caso aqui, como ele não foi buscar totalmente o fundo, quando ele começou a lateralizar aqui esse preço, a gente já fecha a nossa operação garantindo nosso ganho. E daí aqui novamente ele veio buscar um topo, aí aqui no caso são operações mais curtas, a gente já está vendo que o preço teve enfraquecimento e pode ter um rompimento. Como ele pode ter um rompimento, a gente fica atento. Então aqui a gente conseguiria fazer a operação de scalp curta, para ter ganho, e deixaria o preço subir, já vendo o rompimento, porque ele já teve 4 toques na linha, então o próximo ele pode concluir com um rompimento de topo. Então é basicamente isso, pessoal, é suporte e resistência. A gente sempre tende a comprar no suporte e vender na resistência, sempre buscando maximizar nosso ganho e minimizar nossas perdas, né? Pessoal, vou estar explicando para vocês aqui como que funciona as operações de scalping, que é candle a candle. Deixa eu só cobrir aqui a tela para poder estar fazendo esse desenho para vocês. Porque a gente sabe que o mercado em si inteiro, ele é baseado em candles. A gente tem no caso, o gráfico diário, a gente tem formado por um candle, a gente tem o gráfico de hora, formado por vários candles também, gráfico de 5 minutos, e daí a gente vai fatiando todo o mercado. Para a gente estar tratando sobre a operação de scalping, por exemplo, vamos fazer um candle de alta aqui, poderia ser de baixo também, não vai fazer diferença. Vamos supor que esse daqui é um candle com a representação do gráfico diário. Vamos escrever aqui assim, ó. Candle representando dia. Beleza, a gente tem um candle ali representando o nosso dia. Vocês concordam comigo que esse candle aqui ele abriu nesse nível? Ele fechou aqui, ó, ele teve abertura nesse nível, ele teve um fechamento nesse nível, um ponto máximo aqui, mais ou menos, e um ponto mínimo aqui. Vocês concordam comigo que o candle abriu aqui nesse nível, buscou um valor mínimo, buscou um valor máximo, e teve o fechamento aqui. Nossa, tem um cara com som aqui que tá me atrapalhando pra caramba. Mas vamos lá. Ó, normalmente no mercado a gente sempre opera também em rompimento. O que a gente pode fazer? Por exemplo, se esse candle aqui, antes dele descer, fazer essa queda aqui, vamos supor que ele fez um testezinho para cima. Nesse testezinho para cima, a gente já programa aqui embaixo dele aqui, ó, uma venda. Que a gente vai estar vendendo no rompimento desse fundo aqui, ó, dessa linha aqui de abertura. Que é como se a gente estivesse pegando uma parte da distorção do preço ali e está efetuando uma venda nele. O que a gente faz? A gente faz uma venda aqui, ele vai buscar esse preço e vai vir aqui em pelo menos 50% desse nível aqui, ó. 50% entre a abertura e o preço mínimo.
E nessa operação aqui, normalmente a gente pesa a mão aqui para dar uma saída aqui. Claro, você respeitando sempre o gerenciamento de risco, né, da sua conta. Depois a gente vai estar fazendo algum vídeo explicando um pouco mais sobre o gerenciamento. Por exemplo, a gente faz uma venda aqui e vai sair dessa operação aqui. Assim que esse preço aqui tender a buscar o fundo, ele vai tender a subir. Quando ele for tentar subir, ele vai estar rompendo esse fundo aqui, ó, que é como se fosse um fundo de resistência. O que a gente faz? Opa! A gente vai efetuar uma compra nesse nível aqui, quando o preço estiver passando, depois que ele tiver testado para baixo. Aqui a gente vai efetuar uma compra nesse nível e vai tender a buscar ou 50% da operação aqui, seguindo a teoria de Dow, que a gente já vai fazer um vídeo explicando, ou vir até 25% da operação. Ó. Vocês podem vir daqui comprado até 25% da operação um pouquinho descolado aqui, ó. Um pouquinho descolado, no caso o preço ele vai vir daqui e vai tender a buscar isso aqui é teu ganho. Normalmente faz esses ganhos pesados assim. Claro, você tem que analisar o contexto e ver se realmente dá para você fazer esse tipo de operação. Ou o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar... Deixa eu só cobrir aqui um pouco. Você pode simplesmente pegar aqui, ó, depois que o preço já testou lá, já veio buscar o fundo, quando ele vier para buscar aqui para cima, a gente faz a operação de compra aqui, ó, descolado do preço de abertura. Aqui a gente inicia uma compra e a gente pode tentar buscar uma operação longa até uma resistência. No caso aqui ele virou um suporte, né, porque ele teve um rompimento desse nível. Isso daqui a gente pode estar analisando no gráfico de 5 minutos. Tanto a gente pode operar no gráfico diário dessa forma, como de 1 hora, de 5 minutos, de meia hora, 2 horas, que sempre dá certo. Analisando o contexto, é claro, né? E daí a gente pode tentar dar a nossa saída dessa nossa compra aqui perto desse topo aqui, ó. Só que daí aqui próximo dos 50%, você já tem que ficar esperto, porque pela teoria de Dow esse preço ele tende a buscar no mínimo 50%. Então aqui a gente tende a ganhar esse 50% aqui de ganho e começar a vir protegendo nossa operação. Porque se ele tentar retornar, a gente simplesmente fecha e coloca no bolso o nosso dinheiro, né? Nosso capital para sempre ficar protegido. Mas você pode vir aqui, por exemplo, se ele continuar subindo, você vem acompanhando com ele. E você pode tender a dar uma saída nesse nível aqui, ó. Bem nesse nível aqui mesmo, que está marcado. Então daí você teria um ganho aqui no caso de tudo isso aqui. Essa variação aqui seria seu ganho. Essa é o tipo de operação de scalp. E além desse aqui a gente poderia pegar para buscar, por exemplo, uma compra nesse nível aqui, ó, um pouquinho acima do preço de fechamento. Porque daí o que ele faria? A gente faria uma compra nesse nível, a gente teria um nível aqui de 50% dessa variação, e no caso aqui eu faria uma compra pesada, eu compraria aqui e sairia aqui, ó, abaixo desse preço. Porque aqui, quando o preço está subindo, ele tende a continuar subindo. Então daí eu buscaria até esse nível, possivelmente ele ia tentar dar uns repiques aqui, ou para tentar buscar o preço máximo, e depois tender a retornar para o preço de fechamento. Então aqui, ó, resumindo, aqui ele teve abertura, ele testou para cima, testou para baixo, a gente faz uma venda nesse nível aqui, ó, um pouco mais pesado. Operação de scalp mesmo, um gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 minuto e por aí vai. Mas o gráfico de 5 minutos é o mais recomendado. Daí esse nível aqui era nosso ganho um pouco maior, nesse nível aqui a gente faria uma compra, ou buscando até 50% ou buscando 100%, próximo do 100%, né, do candle anterior. E se ele passasse por esse nível aqui, a gente faria uma compra aqui e daria nossa saída próximo dos 50% aqui, ó. Porque pela teoria de Dow, ele tende a buscar no mínimo 50%. E quem não curtiu o vídeo, curte aí, se inscreve,
ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E quem não está participando do grupo do Telegram, eu vou deixar os links aqui abaixo para estar participando das discussões.